Pai do Senhor, meu irmão e minha irmã, bom dia. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre batalha na mente. E é um assunto muito extenso. Claro que eu não vou conseguir falar tudo em alguns minutos antes da oração. Mas Paulo, ele vai tratar aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, exatamente sobre essa batalha, sobre essa guerra, sobre esses ataques espirituais, sobre as fortalezas que são criadas dentro da nossa mente. O ser humano, ele pode se achar o que for, irmãos, mas nós, espiritualmente falando, nós somos infinitamente inferiores aos anjos, aos demônios, aos seres espirituais. Por quê? Porque eles vivem em uma outra dimensão. E a dimensão que nós vivemos é a dimensão da carne, infelizmente, é a dimensão física. Eles vivem numa dimensão espiritual. Então, a única forma que nós temos de combatê-los é no mundo espiritual. Na carne, nós não vamos conseguir combatê-los nunca, jamais, de forma nenhuma. Porque senão eles iriam se manifestar, a gente iria para o ringue, né? E aí saímos na mão com eles e aí ganha e acabou. Isso é o que é feito na carne, né? Agora, no espiritual não. Então Paulo, ele vai falar que existem armas espirituais escondidas em Deus. Então, que armas são essas? São essas armas que o diabo, ele faz de tudo para acabar dentro das igrejas, para poder fazer com que as igrejas não utilizem mais essas armas. E quais são as armas? Oração, jejum, palavra, consagração, são essas as armas. Irmãos, não tem outra, não adianta querer inventar, não tem outra. As armas espirituais para combater o inferno, os demônios, todo o mal, dentro das Escrituras sempre foram as mesmas. Oração, jejum, palavra, examinar as Escrituras, se consagrar, se separar, fugir da aparência do mal, são essas as armas. Não tem outras, porque são as armas escondidas em Deus. Armas de santificação, de separação, armas espirituais para que a gente possa combater no mundo espiritual. Senão a gente não vai conseguir, irmãos, não adianta querer inventar. Eu estava hoje, me enviaram um vídeo, e eu estava hoje vendo esse vídeo de uma entrevista com um demônio, né? Eu não sei qual era a denominação, mas ele falava muitas coisas que realmente são verdade e falava outras que são mentira, né? E aí nós temos que compreender, entender e sabermos da palavra, das Escrituras, ter conhecimento para que a gente saiba do que é verdade e do que é mentira. E eu, como eu vim do outro lado, eu estava falando para essa pessoa que me enviou o vídeo, eu como vim do outro lado, né, eu fui do Espiritismo e eu estudei a fundo, tudo que eu faço eu vou a fundo, eu não fico no raso, né, então eu sei o que é verdade e o que é mentira, o que eles estão falando de verdade e o que eles estão falando de mentira. E não adianta, essa guerra ela está na minha mente, ela está na sua mente, né, está na mente dos nossos filhos, está na mente da humanidade. É uma guerra. E se nós não nos sujeitarmos a Deus, irmãos, fica muito difícil. Fica muito difícil. Eu posso fazer 1 milhão de orações aqui no canal. Eu posso clamar, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer o que for, plantar bananeira, ficar de cabeça para baixo, dar 1000 cambalhotas. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Repito, todos nós temos que fazer a nossa parte. Porque nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha. E o adversário, quando ele consegue dominar a nossa mente, acabou, irmãos. Acabou. Quando ele consegue dominar a mente do ser humano, acabou. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Por quê? Porque tem a sua mente cauterizada. Ou seja, o que é cauterizar? É queimar. Eu vou queimar tudo que tem ali dentro. Queimei, pronto, acabou. Pronto, acabou. Queimei. Então,
Tudo que tinha ali dentro morreu. E é o que o diabo vai fazer nesses últimos dias, principalmente com aqueles que são hoje da fé, aqueles que estão no nosso meio. Então, quando nós vemos uma queda de uma pessoa, quando nós vemos uma pessoa que estava no nosso meio e agora não está mais, está do outro lado, o lado da esquerda, o lado ruim, o lado do mal, o lado das trevas, nós olhamos e falamos, como pode? Como aqui no Rio de Janeiro tem uma casa, não vou falar o nome dessa casa que eu não quero fazer propaganda, mas existe uma casa em um bairro aqui, depois do Jardim Botânico, onde a pessoa que tem essa casa foi um ex-obreiro, serviu ao Senhor, ex-obreiro, conheceu a verdade, saiu, o diabo cauterizou a mente dele e ele abriu uma casa. Não precisa nem falar que casa é, né? Então você passa lá na frente, tem um monte de imagem disso, imagem daquilo outro, e essa pessoa dá consulta e pelo jeito ganha muito dinheiro porque a casa é enorme. Então a nossa guerra, ela é na mente. São pensamentos que são lançados, são setas que são lançadas. Se você não sabe, tem demônios, a gente chama de demônios flecheiros, são demônios que jogam setas, jogam dardos inflamados na nossa mente, para tentar mudar o nosso pensamento, para tentar influenciar o nosso pensamento. E alguns deles, Paulo fala que conseguem fazer uma fortaleza, criar uma fortaleza. E o que é isso? Criar uma fortaleza. Criar uma fortaleza é você conseguir fazer uma morada. Você começa com aquele pensamento e aquele pensamento vai crescendo, a ponto de você fazer uma morada. E a morada vira uma fortaleza, ou seja, para destruir aquele pensamento, aquele comportamento, não é fácil. Mas Paulo fala que as nossas armas estão escondidas em Deus para destruir sofismas de Satanás, os pensamentos de Satanás, para destruir o desejo de Satanás, para destruir a condução de Satanás na nossa vida. Porque não adianta, irmãos, ninguém é autossuficiente. Ou você está influenciado pelas coisas de Deus, ou você está influenciado pelas coisas do diabo. Eu não acredito nenhum nem outro, não sou influenciado nem por um nem por outro. Mentira, você está no mundo e a Bíblia diz que o mundo está no maligno, então acabou. Não tem conversa. Então a única coisa que nós podemos fazer é orar, é clamar, é jejuar, é nos abster da vontade do adversário, fugir da aparência do mal, se consagrar, colocar nossa vida na mão do Senhor, para que Ele possa, em nome de Jesus, nos dar força e graça nesses dias que são muito maus e dias que vão piorar. Tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amantíssimo e eterno Deus, poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senhor, nós estamos na Tua presença e o Senhor, mais do que ninguém, conhece tudo o que está acontecendo ao nosso redor e conosco. O Senhor sabe que nós somos pós-cinza, somos, como diz a Tua Escritura, o vermezinho de Jacó. Não somos nada, Senhor, absolutamente nada. Mas diz a Tua palavra que o Senhor nos fez, o Senhor nos criou e o Senhor colocou em nós o Teu Espírito. Nos fez almas viventes. Nos fez, meu Senhor, do barro, da terra. Por isso o homem foi chamado de Adão. Depois o Senhor criou Eva de Adão. Meu Senhor. E aí, meu Pai, criou um paraíso, colocou eles ali, deu tudo do bom e do melhor, mas o Senhor permitiu que o adversário entrasse, que o adversário tomasse a serpente, usasse a serpente para tentar Eva. E é isso que muitos não entendem. A Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, porque o Senhor não pode ser tentado por ninguém, mas o Senhor prova. E aí, como tentador, o Senhor permite que o adversário da nossa alma nos tente. Para quê? Para que haja uma separação daqueles que te servem por amor, daqueles que são gratos, daqueles que se entregam e daqueles que não te servem por amor, daqueles que não vão herdar a salvação, daqueles que são egoístas, daqueles que são interesseiros, falsos
hipócritas que estão no nosso meio. Ah, Deus, só o Senhor conhece. Mas nessa batalha, nesse meio termo, essa situação toda, tua palavra diz que o adversário da nossa alma, sabendo da nossa fragilidade, porque em Mateus 4 ele vem tentar o Senhor com os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba do mundo, a soberba da vida, ele faz a mesma coisa conosco. Ele nos tenta pelo olhar, ele nos tenta pelos desejos carnais e pela soberba do coração, a soberba da vida. E assim ele vai levando a humanidade cativa, vai levando a humanidade presa nos desejos mundanos, desejos carnais. E aí ele tem usado nesses últimos dias o entretenimento, as redes sociais, para poder amarrar, prender. Porque se nós somos tentados pelo que nós vemos, sentimos, aonde estamos, então ele vai usar todos os meios possíveis e imaginários para nos prender, para nos fazer cativos, Senhor. E aí, meu Pai, e aí nós dependemos da Tua misericórdia. Dependemos da Tua compreensão, do Teu amor e pedir a Sua ajuda. Porque gostaria eu que nós fôssemos espirituais o tempo inteiro. Gostaria eu que nós entendêssemos o que está acontecendo e buscássemos mesmo de fato como a Tua igreja deveria buscar e estar da maneira que o Senhor gostaria que nós estivéssemos. Mas quando fazemos os nossos cultos, não são cultos de guerra, não são cultos de libertação, não são cultos de batalha espiritual. Fazemos culto buscando os nossos deleites, fazemos culto buscando os nossos desejos de algo material que vai embora, que não vai permanecer, das nossas necessidades, e aí pedimos e pedimos e pedimos e pedimos, mas não combatemos no mundo espiritual. Não vemos mais curas, libertações, batismo no Espírito Santo, manifestações sobrenaturais do Teu Espírito. Por quê? Porque nos tornamos egoístas. O adversário conseguiu acabar praticamente os círculos de oração, os ensinamentos da Tua palavra, os cultos de doutrina, cultos de ensinamento. Senhor, e aí temos cultos que são praticamente entretenimentos. Música, que às vezes o Senhor não está. As músicas às vezes não são espirituais, não nos levam ao nível espiritual, não preparam a nossa alma para receber aquilo que o Senhor tem que dar. E aí, meu Pai, jogo de luz para lá, jogo de luz para cá, lugares escuros, parece uma boate, parece tudo menos uma igreja. E aí vem a palavra para encher o nosso ego, inflamar o nosso ego, satisfazer os desejos do nosso coração na palavra. Não somos confrontados, o pecado não é confrontado, nossos desejos carnais não é confrontado. Meu Pai, a batalha na mente não é confrontada, pelo contrário, nosso ego parece que ele é massageado. E aí saímos e falamos que palavra, que culto poderoso, e não vimos a operação do Teu Espírito Santo. Então, meu Senhor, nessa oração eu te peço, Pai, dá um reset na nossa vida, reinicia a nossa vida espiritual, reinicia o direcionamento espiritual, reinicia, Senhor, começa do zero na nossa vida, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, porque se não vier, Pai, se não vier do Teu Espírito, essa vontade, se não vier do Teu Espírito, a força, se não vier do Teu Espírito, o empurrão, Senhor, o impulso para nos fazer, Pai, orar, jejuar, buscar, ler a Tua palavra, nos santificar, nos separar. Senhor, então não vem de ninguém. De nós não vai vir, do diabo muito menos e dos demônios muito menos. Então, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, nessa manhã nos fortaleça, que o Teu Espírito nessa manhã coloque o desejo no nosso coração, que arrebente, Senhor, toda a obra do adversário na nossa vida, que quebre cadeias e correntes. Deus, a Tua palavra diz, buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então acrescenta, Senhor, na nossa vida aquilo que está faltando.
acrescenta aquilo que nós estamos necessitando. Acrescenta, meu Senhor, nesta manhã, Deus, e rompe, Pai, as cadeias do inferno, muralhas, barreiras, meu Deus, toda operação do mal, toda operação, Pai, das trevas, toda operação maligna contra a nossa vida, parente, familiar, filhos, Pai, os cônjuges, meu Senhor. Deus, estende as tuas mãos de poder nessa manhã e arrebenta, arranca, desfaz toda obra das trevas. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja uma liberação dos teus anjos agora, para operar, meu Senhor, a nosso favor em todas as áreas. Arranca a doença, arranca a enfermidade, arranca, meu Senhor, a obra das trevas, arranca a macumba, a feitiçaria, o olho grande, arranca, Pai, a enfermidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai Celestial, toda obra das trevas, toda obra do mal, Deus, em nome do Senhor Jesus, seja queimada, 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 queimada nessa manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nos ajuda a nos apegarmos em Ti, nos ajuda, meu Senhor, a estarmos contigo. Estamos sendo atacados, meu Senhor, pelo inferno, atacados por pensamentos, atacados por flechas, atacados, meu Senhor, por insinuações, Senhor, o tempo inteiro. Meu Senhor, nós somos atacados e nós precisamos e dependemos de Ti. Senhor, protege a nossa vida, nos esconde, esconde os nossos filhos, esconde, Pai, os cônjuges, esconde, Pai, quem está inscrito no canal, esconde quem vai ouvir essa oração, esconde, Senhor, em nome de Jesus, todos os meus irmãos e as minhas irmãs, a minha vida, Deus, que nós sejamos escondidos em Ti. Nos esconde, Pai, do inimigo, nos esconde do poder das trevas, nos esconde, meu Senhor, das armadilhas, dos laços, das ciladas. Abando keb dasi, nunca sebe naragaio, labando kobedeg assai. Senhor, nos esconde, nos escabante quebdu, lá de calasebe de que assai. Senhor, nos esconde, lá do kobedeg acalacerébia. Jesus, como é bom sentir a Tua presença, nos esconde, Senhor. Esconde, 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 esconde em Ti. Esconde, Pai. Assim como o pai faz com um filho pequeno, quando vê um perigo, e você pega o filho e coloca atrás de você. Esconde, Senhor, esconde, esconde e protege. Que o esconderijo do Altíssimo, Senhor, seja a nossa habitação, seja a nossa moradia. Seja, meu Senhor amado, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Arranca da nossa mente o pensamento do inferno. Arranca da nossa mente, Pai, o pensamento maligno. Destrói, Pai, destrói as fortalezas de Satanás. Que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso alimento ao amanhecer. Que a Tua palavra seja o nosso alimento ao entardecer. Que a Tua palavra seja o nosso alimento na madrugada, à noite, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, opera dentro dos lares, das casas, opera, arranca o que não vem de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Deus, precisamos e dependemos de Ti. Senhor, que nesse dia a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção não falte na nossa vida. Senhor, as cadeias, os pensamentos do inferno, os desejos malignos em cima dos filhos, meu Senhor, que estão sendo dominados e cativos de Satanás, sejam agora quebrados, rompidos, anulados, desfeitos, em nome do Senhor Jesus. Decreta a vitória, decreta a libertação, decreta a cura, decreta, meu Senhor amado, a operação do Teu Espírito, Senhor. Quem é que pode ficar diante do Teu mandar e do Teu querer? O Senhor é o poderoso de Israel. Então nos ajuda, meu Senhor, nos ajuda. Somos tão pequenos, Senhor, precisamos de Ti. Senhor, que nesse dia cada um seja alcançado pela Tua mão, para a glória do Teu nome, Senhor. Fortalece o fraco, levanta o caído, Senhor, dá força àquele que não tem mais nenhum vigor. O que está sem esperança, dá esperança. O que está cativo, Pai, que os cativeiros sejam abertos agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Ser conosco, abre os nossos olhos, dirige os nossos passos e nos ajuda, Pai. Assim eu coloco cada um, Senhor, que vai ouvir essa oração
cada um, meu Pai, para a glória do teu santo e eterno nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa ter misericórdia de nós, porque não é fácil. A guerra está travada e vai piorar mais ainda, vai piorar muito mais. Não adianta nós falarmos que vai melhorar, não vai, não vai. E infelizmente é como se fosse um videogame, onde o diabo tem um joystick na mão e ele vai comandando aqueles bonequinhos que já são dele. E aí ele vai influenciando a política, vai influenciando a religião, ele vai tomando os religiosos, enfim. Daqui a pouco os poderes constituídos já estão todos na mão dele, ele vai começar a movimentar o globo terrestre para que o anticristo assuma e por aí vai. E qual é a nossa posição? Qual é o nosso posicionamento diante disso tudo? Enfim, o Senhor precisa de nós, o Espírito Santo precisa usar alguém, irmãos. Precisa usar alguém. Será que alguém está na brecha? Será que alguém está ali ligado? Será que realmente alguém está atento ao que está acontecendo, no clamor, no jejum, na busca? Não é fácil, porque aqueles que querem permanecer assim são os mais atacados pelo diabo, porque ele sabe, irmão, quem está na mão dele, está na mão dele. Quem está fazendo a vontade dele, está fazendo a vontade dele, então ele não está nem aí, já está fazendo a vontade, já está dominado, já está influenciado. Agora, aqueles que se levantam contra as trevas, que se levantam contra o mal, aí sim, esses estão sendo, não é pouco não, muito atacados, e percebem o peso no mundo espiritual. Então que o Senhor possa te abençoar, me abençoar, nos dar força e graça e ser conosco, amém? Vamos orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, pedir uns pelos outros. E não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar para que mais pessoas participem, para que mais pessoas orem, para que mais pessoas busquem em Deus força. Tem pessoas que não têm mais força para orar. E aí quando escuta um vídeo desse, quando assiste, recebe aquela força do Espírito Santo para orar. Tá bom? Em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, tá bom? Faça a sua parte, que o Senhor vai fazer a dele. Fique na paz do Senhor Jesus. Bom dia, fique com Deus.